Olá, candidatos para concurso público. A gente hoje vai responder uma provinha, na verdade, da Polícia Civil, né? Do concurso da Polícia Civil do Estado do Ceará. Uma prova que, na verdade, ela foi considerada difícil apenas por uma ou duas questões, mas na verdade ela foi uma prova bem tranquila no geral, certo? Mas como teve alguns alunos que pediram para eu resolver essa questão, essa prova, eu trouxe aqui as 5 primeiras questões e aí depois eu vou trazer as outras 5 últimas questões, porque foi uma prova de 10 questões, certo? Então, vamos lá. Aí, primeiramente veio o texto, a gente vai fazer a leitura do texto, uma leitura assim bem rápida, certo? Você, se tiver a prova aí, você pode estar fazendo a leitura do texto e ir direto para as questões. Mas é importante você ler o texto aqui junto comigo, porque aí eu vou fazer algumas marcações importantes. Então, olha só, o texto aí, policiais assassinados no Brasil são negros na maioria. Então, veja bem, o, o próprio título do texto, ele já, policiais assassinados no Brasil são negros na maioria. Então, o próprio título do texto, ele já nos remete à questão de segurança pública, né? A questão logo uma prova da polícia, né? Então, com certeza seria um tema, um título voltado assim para a segurança pública mesmo. Por isso que é importante você, quando for fazer alguma prova, focar nas provas anteriores. Quem vai fazer aí Instituto Federal do Ceará, é bom fazer a leitura de alguns textos voltados aí para a área educacional, né? Que também é a mesma banca IDECAN, a mesma que vai fazer aí Instituto Federal do Ceará, foi que fez aí o concurso da polícia. Então vamos lá. Ó, no ano passado, 194 policiais foram assassinados no país e 63% deles eram negros. Para Samira Bueno, diretora executiva do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, a ideia de que policiais são heróis os deixa mais vulneráveis e contribui para o aumento no número de mortes. Então, logo aqui, o que é que a gente pode perceber? Que existe essa ideia de que os policiais são heróis. Pelo fato de ter essa ideia de que os policiais são heróis e ser heróis ao tempo, a 24 horas, né? Deixa eles mais vulneráveis. E por deixar eles mais vulneráveis, contribui para o aumento do número de mortes de policiais, né? Então, olha só, eles tendem a reagir a qualquer situação por causa da ideia fantasiosa de que se é policial 24 horas por dia. Mesmo em um ano com menor circulação de pessoas nas ruas devido à pandemia, a quantidade de mortes de agentes de segurança pública cresceu 13% no país em relação a 2019. E aqui nesse parágrafo aqui, a gente percebe que há uma inferência, né? Que não está dizendo que é 2020, mas a gente sabe que a pandemia foi em 2020, né? E aqui ele coloca, ó, no país em relação a 2019. Por que que eu estou falando isso? Porque lá na questão que a gente vai ver, ele vai citar 2020, né? E aí você precisa ter essa informação de mundo também, né? Que a pandemia aconteceu em 2020. Então, olha só, o próximo aí, parágrafo. Segundo o último anuário do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, 7 a cada 10 mortes ocorreram fora do horário de trabalho dos policiais. Eles foram mortos em passeios, no trajeto de ida e volta da corporação ou quando fazia serviços paralelos, os bicos ilegais, mas realizados para complementar a renda. A reportagem ouviu um policial militar que atua no Rio de Janeiro há 20 anos.
Aí o que é que ele diz? Ele diz, ó, entrei por querer estabilidade, depois me apaixonei pela profissão, diz ele, que pediu para não ser identificado. O PM criticou o treinamento dado pela corporação. O policial acaba aprendendo na rua, diz, e reclamou da falta de apoio jurídico do Estado, da sociedade e dos superiores ao trabalho do policial. Sobre o fato de negros serem as maiores vítimas da violência, ele descarta preconceito. Então, olha só, o policial descarta preconceito com relação ao fato, na verdade, que de negros serem a maioria das vítimas da violência. Então, mas o que é que ele diz? Qual a visão dele? A visão dele é que, na verdade, a maioria da população é de pessoas negras, certo? Mas aqui é a visão do policial, certo? Aí ele diz, policial não escolhe criminoso. Para a socióloga Paula Poncioni, pesquisadora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, falhas de formação são um dos fatores que explicam o desempenho do policial. Então, veja bem, ó, falhas de formação são um dos fatores que explica. Então, veja aqui que aqui já há uma relação de causa e de consequência, né? E aí, mais à frente, quando a gente vê as questões, a gente vai observar isso aqui. A gente pode até voltar depois aqui ao texto. Muitas vezes há um currículo ajustado à matriz nacional, mas não há professores qualificados. Esses elementos conectivos aqui, é importante você sempre marcar no seu texto, o mais, o porém, porque ele já traz, ele tem uma carga semântica. Aqui ele vai trazer um contraste, uma oposição de ideias, certo? Lá em cima, lá onde tem falhas, formação, ele traz uma carga semântica de causa, de consequência. Então, fica até mais fácil de você compreender o texto. Então, aqui, ó, mas não há professores qualificados. As aulas são recheadas de preconceito, diz a autora de Tornar-se Policial. Então, aí, avançando, aí diz, a letalidade policial para Poncioni decorre de uma sociedade muito violenta e muito hierárquica. Ela afirma que a polícia mata mais no Brasil por representar o pensamento geral da sociedade, refletido na composição dos governos que administram as polícias. A formação profissional está aivada de crenças, valores e preconceitos de um sistema de representação sobre o que é polícia, o que é criminoso. Veja, o que é criminoso, mulher, o que é o menor e o que é o negro. Apontam. O ouvidor da Polícia do Estado de São Paulo, Eliseu Soares Lopes, diz considerar a formação da polícia muito boa, mas ressalva que é preciso reforço. Insistimos na necessidade de ações formativas em direitos humanos. A qualificação e a requalificação permanente dos quadros da polícia são fundamentais, seja ela civil, militar ou técnica científica. Hoje, a matriz curricular que define as regras para a formação de policiais no Brasil está em sua segunda versão, editada em 2014, no governo Dilma Rousseff. Nela, o Ministério da Justiça orienta as ações formativas dos profissionais. Na grade dos cursos, há, por exemplo, determinação para que os aspirantes tenham acesso a um módulo de 14 horas. De aula sobre diversidade étnico-racial. Procurado, o Ministério da Justiça não respondeu. Então, veja bem, vamos lá para as questões. Então, aí, nessa primeira questão, temos o item 1 aí, ó. Para a socióloga Paula Poncioni, pesquisadora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, falhas de formação são um dos fatores que explicam o desempenho do policial. E
o item 2, né? O ouvidor da Polícia do Estado de São Paulo, Eliseu Soares Lopes, diz considerar a formação da polícia muito boa, mas ressalva que é preciso reforço. Vamos lá para as alternativas. Nas alternativas, na letra A diz assim, ó, há mais de uma pesquisadora na Universidade Federal do Rio de Janeiro e mais de um ouvidor na Polícia do Estado de São Paulo. Na verdade, somente pela leitura dos períodos não é possível afirmar isso não, certo? Que existe mais de uma pesquisadora e mais de um ouvidor, porque só diz assim, ó, para socióloga, no item 1, para socióloga, para Paula Poncione, pesquisadora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, falhas de formação são um dos fatores que explica o desempenho. Apenas isso, a gente não pode extrapolar nas informações, não. E aqui, do mesmo jeito, no item 2, o ouvidor da polícia do Estado de São Paulo, Eliseu Soares, certo? Não tem como afirmar isso não, porque se a gente afirmar isso, a gente vai extrapolar na interpretação. No item B, no primeiro período, o tom é impressionista, no segundo é argumentativo. Errado, certo? Não tem esse negócio de impressionista não. Nos dois períodos, o tom mesmo, o período aí é argumentativo. A gente pode constatar pelo para, que ó, para a socióloga, aqui ó, diz considerar, né? Que o ouvidor aqui diz considerar, a gente utiliza esse recurso aqui justamente também em redações argumentativas. Então, até mesmo como um argumento de autoridade, né? Então, a gente pode dizer que nos dois períodos tem ali uma opinião, é opinativo. Então, argumentativo, sim. Argumentativo, sim. Mas nos dois, certo? Então, B não é a resposta. Letra C. No primeiro período, há um fato narrado. No segundo, uma opinião defendida. Não, é do mesmo jeito da letra B. Na verdade, nos dois, há uma opinião defendida, certo? Na verdade, há opiniões. Não tem fato narrado, não. Agora, se viesse falando que há opiniões, sim, porque eu vejo bem, ó. Aqui é a opinião do ouvidor, diz considerar. E aqui, ó, é para a socióloga, certo? Então, letra C também não é uma alternativa correta. Na letra D diz assim, o primeiro período, diferentemente do segundo, se constrói com apontamento de causalidade. Agora sim, podemos afirmar isso, porque o primeiro período que diz assim, ó, falhas de formação são um dos fatores que explica o desempenho policial. Então veja bem, ó, o desempenho do policial, para o desempenho do policial ser bom ou ser ruim, está atrelado à falha de formação. Então veja que aqui há uma relação de causa e consequência, né? Então podemos dizer que aqui há uma relação, há um apontamento de causalidade. Para que o policial tenha um desempenho bom, é preciso sanar essas falhas na formação, certo? Porque elas são um dos fatores do desempenho do policial, certo? E aí, na letra D ainda, ele diz assim, ó, o primeiro período, diferentemente do segundo, se constrói com apontamento de causalidade. Por que diferentemente do segundo? Porque no segundo, aqui já há uma relação de oposição. A gente pode utilizar aqui o conectivo mais, né? Que diz assim, ó, diz considerar a formação da polícia muito boa, mas ressalva. Aqui já é uma relação de contraste, né? De oposição. Então aí a nossa resposta é a letra D. Letra D. E aí a letra E diz, ambos os períodos se constroem por mecanismos antitéticos. Na verdade não tem nada de antítese aí não, certo? Não há uma relação porque o que vem ser, na verdade, antitéticos aqui, como ele coloca, é as antíteses. O que é a antítese? É a questão de duas palavras opostas. Bem, mal, entendeu?
O que mais? Céu e inferno. São duas palavras que existe contraste, certo? Não podemos afirmar isso não. Também a gente pode ver no âmbito de uma ideia também, questão de antítese, levar para o paradoxo, certo? Mas não também não é letra E, porque não existe nenhum desses mecanismos aqui não. Então, avançando aí, questão 2. Em relação às corretas inferências da leitura do texto, analise as afirmativas a seguir. 1. Em 2020, ocorre uma contradição entre o cenário de pandemia e a escalada de morte de agentes policiais. Então, 2. Uma das ideias apresentadas é que não há preconceito no país, em que o argumento para comprová-lo é que morrem mais negros por serem o maior percentual da população. E 3. No contexto social brasileiro, a morte dos policiais ocorre por ações provocadas por elementos externos a ele. Então, se você acompanhou a leitura do texto comigo, você pode já de cara ver que o item 1 está correto, porque olha só, quando ele diz assim, em 2020, olha o que eu disse lá no texto lá, que você precisa ter essa inferência na leitura. Lá não fala em 2020, fala em 2019. Lá fala sobre a pandemia, né? E a gente sabe que a pandemia ocorreu em 2020. Então, em 2020, ocorreu uma contradição entre o cenário de pandemia e a escalada da morte de agentes policiais. Realmente foi isso, não é a informação correta. Porque o que foi que aconteceu? Ao invés, porque em 2020 o que é que estava acontecendo? Todo mundo estava nas suas casas, ou seja, existia menos circulação de pessoas. Então, se existia menos circulação de pessoas, o que deveria acontecer? Diminuir a escalada de morte de policiais, certo? Mas não foi isso que aconteceu, né? Foi aumentar. Então, o item 1 está correto, sim. Ocorreu aí uma contradição entre o cenário de pandemia e a escalada da morte, sim. Então, o item 2. Isso você pode observar, o item 1, lá na linha 5 e 6. Lá na linha 5 e 6 do texto, tem essa informação. O item 2. Uma das ideias apresentadas é que não há preconceito no país, em que o argumento para comprová-lo é que morrem mais negros por serem o maior percentual da população. Foi realmente, isso que aconteceu lá, né? Na verdade, é a opinião do policial entrevistado. Foi essa a opinião que ele deu. Ele disse que, na verdade, não existe um preconceito. O que existe, na verdade, é o percentual da população negra que é maior. Por isso que ele diz que morrem mais negros, certo? Então, 2 também está correto. Agora, esse item 3 aí, veja bem, diz assim, no contexto social brasileiro, a morte dos policiais ocorre por ações provocadas por elementos externos a eles. Na verdade, você vai encontrar uma resposta lá creio que seja lá na quarta linha, que na verdade, quando ele diz lá, uma das razões apontada, quando ele diz assim, no contexto social brasileiro, a morte dos policiais ocorre por ações provocadas por elementos externos a ele, na verdade não seria por elementos externos não, porque lá no texto ele diz que os policiais, eles morrem muito pelo fato deles pensar que é policial por 24 horas. Então não podemos dizer que é um elemento externo, né? Então, os policiais eles se sentem como heróis 24 horas e aí eles reagem a qualquer situação, certo? Então não é um elemento externo, não, é um elemento interno ainda, entendeu? Eles morrem por conta mesmo da profissão. Então aí temos aí a correta, item 1 e 2. Letra A, se apenas a afirmativa 1 e 2 estiver correto. Então aí, ó.
Letra A, né? Se apenas a afirmativa 1 e 2 estiver correta. Avançando. 3. Muitas vezes há um currículo ajustado à matriz nacional, mas não há professores qualificados. As aulas são recheadas de preconceito, diz a autora de Tornar-se Policial. Assinale a alternativa em que, alterando-se o segmento sublinhado no período acima, se tenha mantido correção gramatical, independentemente da mudança de sentido. Então, vamos lá. Ele quer isso aqui, ó. Ele quer saber de correção gramatical. Se a correção gramatical tiver tudo beleza, tudo bacaninha, entendeu? Mesmo que mude o sentido, não tem problema nenhum. Então, na letra A diz assim, ó. Não deve se encontrar professor. Já tem um erro aqui, né? Essa partícula se, ela deve vir para antes do verbo, certo? Para cá. Porque senão aqui é um advérbio, e o advérbio ele atrai a partícula se. É um caso de próclise, que a gente chama. Então, esse não, ele atrai a partícula se. Então, a letra A está errada. Na letra B, não hão de existir professores qualificados. Vamos logo para a letra C. Na letra C, não poderão haver professores qualificados. Olha só, haver. O verbo haver, como você já tem estudado muitas vezes, que é o principal verbo que a gente estuda para concurso público, ele é impessoal. Então, se ele é impessoal, o seu auxiliar ele deve ser impessoal também, certo? Então, aqui, veja, não poderão, tá errado, porque ele deveria estar no singular, certo? Pelo fato do verbo haver contaminar o verbo auxiliar, certo? Letra D. Na letra D diz assim, não deveria existir professores qualificados. Aqui já é o verbo que existir. E aqui o verbo existir é o que? É um verbo pessoal. Aqui, ó, aqui é o verbo existir. Então, veja bem, ó, não deveria existir professores qualificados. Professores qualificados é o que? É o sujeito. Veja, se é o sujeito, ó, e aqui o sujeito aqui, professores qualificados, professores, está no plural, então não deveria existir, né? Não deveria existir, por conta aí do verbo que é pessoal, diferentemente do verbo haver. Então, vamos voltar lá para a letra B. O que acontece aqui na letra B? Na verdade, o verbo haver, quando ele for auxiliar de uma locução verbal, que o verbo principal aceitar sujeito, ele poderá ser flexionado normalmente. Então, veja aí, professores qualificado é o que? É o sujeito. Então, letra B será a nossa resposta, certo? Porque aqui, ó, não hão de existir professores qualificados, certo? É o que eu acabei de dizer, o verbo haver, que é aqui, ó, hão, o verbo haver, quando ele for auxiliar, veja que ele é auxiliar do verbo existir. Então, o verbo haver, quando ele for auxiliar de uma locução verbal, né, ele aceita sujeito. E aí ele poderá ser flexionado normalmente. Então, professores qualificados, né, professores qualificados hão de existir. Então, correto aí, letra B. Avançando, temos aí a quarta questão. A quarta questão diz assim, ó, no ano passado, 194 policiais foram assassinados no país e 63% deles eram negros. Assinale a alternativa em que, alterando-se o segmento sublinhado no período acima, não se tenha mantida a correção gramatical. Então, veja aí que a IDECAN
ela gosta tanto do exceto como não, do incorreto, e ela também gosta de trabalhar com correção gramatical, ela gosta muito de gramática. Então, não leva em conta as alterações de sentido. Então, veja bem, na verdade, é a questão mesmo de concordância, né, que a gente estuda lá desde da oitava série, né, aquela concordância. Então, veja bem aqui o que é que acontece aqui, ó. Letra A. 0,98 dele se dizia negro. Então, ele quer o não. Então, se dizia está no singular, para concordar com 0,98. Está correto. E vou já explicar o porquê está correto. Letra B. 1,89 da população se dizia, veja bem, ó, agora aqui está no plural, mas veja que 1,89 é o que? Será uma parte inteira? Porque na verdade a regra diz assim, a parte inteira menor que 2, o verbo fica no singular. Mas observem que também que tem a palavra aqui, ó, população. População está no singular também. Então, vamos avançar aí, depois a gente volta para essa alternativa bem sim. Letra C. E 1/5 se dizia, veja, 1/5 dizia, concordando aqui com 1/5, né? Então aí, quando é número fracionário, quem comanda na verdade é o numerador. 1/5, o 1 é o que? Não é somente 1, então é singular, o verbo fica no singular, dizia, né? Letra D. 42% da população se dizia negra. Veja, 42% da população se dizia negra. 42% da população se dizia negra. Veja que aqui é singular, mas 42% já é o que? Já é mais de um, não é? Então, mas veja também que, assim como na letra B, tem aqui, ó, população. Então, vamos deixar bem que a letra B e a letra D aqui em stand-by. Vamos para a letra E. E 2/7 deles se dizia negros. Então, olha, veja bem. Se dizia, está correto, aqui dizia em plural, para concordar com 2, né? Que 2 já é acima de 1, né? Já é plural, certo? A partir de 2, na verdade, né? Nem acima de 1, a partir de 2, porque, na verdade, o singular ele vai até 1,9 é singular, agora a partir de 2 é plural, certo? Então, ficamos aqui entre a letra B e a letra D. Vamos ver aqui a letra, vou mudar até aqui de cor verde, porque vai ficar melhor. Então, veja bem, letra B diz assim, 1,89 da população se dizia negros. Veja que população está no singular e aqui 1,89 também não é o percentual indicado para ir para o plural. Então, deve ficar no singular, né? Então, população está no singular e 1,89 é o percentual que indica que deve ficar no singular. Então, deveria ser dizia, certo? Sem ser no plural. E na letra D, 42% da população se dizia negra. O que na verdade aconteceu aqui, porque esse dizia aqui no singular, ele fez uma concordância com população. E está corretíssimo, certo? População é uma concordância atrativa. Então aí a alternativa correta é a letra B, certo? Aqui, na letra D, veja, 42% da população se dizia negra. Quando ele coloca aqui no singular, porque ele está concordando com população. População. Agora, se nessa alternativa, letra D, bem que sim, ele colocasse um determinante aqui, um artigo antes de 42% e ficasse os 42% da população, aí ele deveria obrigatoriamente concordar com os 42%, porque o determinante ele obriga a concordância, certo? Então, temos aí a alternativa B como resposta. Vamos lá para
Então, aí na quinta questão, diz assim: a formação profissional está derivada de crenças, valores e preconceito de um sistema de representação sobre o que é polícia, o que é criminoso, o que é mulher, o que é o menor e o que é o negro. Aponta, linha 22 e 23. Pela sequência sublinhada no período acima, os termos polícia, criminoso, mulher. Então, olha só: polícia, criminoso, mulher, menor e negro são respectivamente. Então, veja bem, essas palavras, na verdade, por natureza, elas já são o quê? Substantiva, né? Então, ela é toda substantiva. Letra D, ó, substantivo, 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 letra D. Mas também a gente pode constatar que é a letra D por causa que, ó, o menor, o artigo determinante, ele faz o que? Ele substantiva qualquer palavra. Se fosse até um verbo, amar, mas se viesse um o, um determinante, o amar, esse verbo ele ficaria substantivado. Então, a presença do artigo antes de termos como menor e negro aí, faz com que os termos sejam substantivados, certo? E por simetria também, todos os outros elementos da estrutura também são substantivos. Então, aí finalizamos aí 5 questões, certo? Aí, nessa prova da polícia, elaborada pela IDECAM, são 10 questões, certo? Vou corrigir essas 5 questões para o vídeo não ficar muito extenso, já está com 31 minutos aí. E aí, se vocês quiserem que eu faça as outras 5 questões, curta aí o vídeo aí, compartilhe, e aí que eu sei que realmente vocês querem, certo? Me dê um feedback aí para eu voltar respondendo as outras 5 questões. Inclusive, as outras questões elas são bastante importantes. Existe uma questão que o nível dela é altíssimo, que é uma expressão numérica envolvendo aí com um pouco de raciocínio lógico mesmo, certo? Então a gente finaliza aqui o vídeo. Não deixe de curtir, certo? Compartilhar aí. E obrigado, minha gente.